Trabalho enquanto os outros homens? Eu acho que não é bem por aí. Eu não poderia estar mais errado sobre isso. Você acha mesmo que trabalhar mais ou trabalhar de madrugada vai te levar a resultados melhores? Eu achava isso e eu estava completamente enganado. Eu realmente acreditava nisso antes, que trabalhar de madrugada ou até altas horas é o que iria me diferenciar como pessoa e me fazer alcançar grandes feitos na vida. E a partir do momento que eu comecei a consumir os conteúdos do Wesley, eu percebi que na verdade as lentes dos meus olhos estavam sujas. E eu estava tendo um comportamento bem disfuncional, fugindo da minha natureza como humano. E nesse vídeo eu vou te mostrar como eu apliquei os conhecimentos que o Wesley ensina para melhorar a minha vida como um todo. E provavelmente, se você aplicá-los, poderá melhorar a sua também. O primeiro contato que eu tive com o Wesley foi através do episódio que ele participou no podcast do Arthur Petri, o A Deriva. E esse foi provavelmente uma das primeiras aparições dele na internet. O interessante é que logo nos primeiros minutos do podcast eu já estava praticamente hipnotizado. Parecia que tudo que eu gostava de ler na época estava sendo falado por ele, diversos assuntos relacionados a desenvolvimento pessoal com embasamento científico. Eu fiquei muito impressionado com o conteúdo dele e não demorou muito para que eu me tornasse fã. Provavelmente se você assistiu um dos conteúdos dele, você sabe do que eu tô falando. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, para mostrar como eu apliquei algumas das coisas que o Wesley fala na minha vida e te mostrar que provavelmente se você aplicar pode ter resultados positivos também. Esse é um dos tópicos que eu sempre falo com os meus amigos mais íntimos sobre desenvolvimento pessoal e tal. E nessas conversas a gente sempre cita alguma coisa do Wesley, alguma coisa que o Wesley ensina. Então, por que não gravar um vídeo e falar sobre essas coisas com vocês também? Bom, eu vou começar por uma das aulas que provavelmente foi a que eu mais gostei. O nome da aula é Qual é o seu suco? E ela está disponível dentro do programa de assinatura dele, o Reservatório de Dopamina. O primeiro ponto que nós aprendemos com essa aula é que a dopamina não tem só a ver com o prazer, e sim também com motivação. Isso porque é possível obter prazer sem dopamina. Entretanto, é impossível você ter um comportamento que é conhecido como Goal Directed Behavior ou um comportamento guiado a um objetivo. Esses comportamentos guiados por um objetivo, eles são dopamina dependentes. Você precisa da ação dela para ter o objetivo do comportamento de ir até o seu objetivo. Para que os neurocientistas descobrissem isso, foi realizados testes com roedores e macacos, bloqueando o sistema dopaminérgico deles. Foi visto que no momento que eles precisavam fazer algum comportamento direcionado a um objetivo, eles não o faziam. Outro ponto muito importante aqui é sobre os reforços positivos e reforços negativos, porque ambos são comportamentos dopaminérgicos, porém um é positivo e outro é negativo, como o próprio nome já diz, né? Ou seja, imagina uma situação que você precisa falar em público. Você concorda que é uma situação estressante, certo? E também que muita gente não se sente confortável em falar em público. Porém, se você faz uma esquiva nessa situação, um reforço negativo para o seu cérebro. Então, eu aprendi com isso que nós temos que tomar cuidado com esses reforços negativos, porque quando você esquiva muito dos seus medos, isso pode acarretar problemas disfuncionais no futuro e você pode acabar perpetuando o seu medo. Depois que eu entendi isso, eu passei a me expor muito mais aos meus medos e enfrentá-los para que eu tenha reforços positivos em situações estressantes, como falar em público. E nesse ponto, fazer vídeos aqui para vocês tem me ajudado muito nisso, a melhorar essa habilidade, essa soft skill que vai me recompensar muito no futuro. Mas como se recompensar subjetivamente se você não sabe se aquilo vai te trazer uma recompensa? Por exemplo, o comportamento de estudar. Mas vamos ao estudo antes. Nessa aula, o Wesley mostra um estudo que eles basicamente treinaram um macaquinho para ficar sentado em uma cadeira. E eles deram uma mamadeira pro macaco. E dentro dela tinha suco de laranja. Pega a visão dessa parte porque é importante. Anota! O macaquinho ele precisava entender que tinha suco de laranja dentro daquela mamadeira para saber que a mamadeira tinha um líquido recompensador. Então ele associava a mamadeira com algo muito gostoso. E depois eles ensinaram ao macaquinho que sempre que acender uma luz no teto, se ele apertar 10 vezes o botão, ele ganha um suquinho de laranja. Então são 3 sinais.
O primeiro é a luz, o segundo é o botão e o terceiro é a recompensa. Nesse caso, a recompensa é o suco de laranja. Nesse estudo, eles colocaram um eletrodo na cabeça do macaquinho e eles queriam ver em qual momento aumentava a atividade do sistema de dopamina dele. O interessante é que eles descobriram que ele tinha um pico quando ligava a luz e não quando ganhava o suco. Quando ele já estava quase finalizando a tarefa de clicar no botão 10 vezes, ele já quase não tinha mais dopamina. E quando ganhava a recompensa também. Quando eu entendi isso, simplesmente explodiu a minha cabeça, porque eu entendi que eu tinha que descobrir o que era a minha luz e o que era o meu suco. Ou seja, o que me gera motivação para correr atrás do meu suco, da minha recompensa. E ele levanta também uma reflexão nesse ponto, e eu quero que vocês reflitam também sobre isso. E essa reflexão é basicamente sobre qual é o seu suco e qual é a sua luz que te faz correr atrás do seu suco. Cara, se você conseguir entender essa pergunta para as coisas que você faz, você praticamente cura a procrastinação, porque tu simplesmente hackeia o teu cérebro. Pensa sobre isso. E lembra que lá no estudo os cientistas mostraram o que tinha dentro da mamadeira para o macaco, para ele entender qual é a recompensa. Então, é importante que você entenda qual é a recompensa para se motivar mais fácil. E um outro ponto importante aqui é que eles fizeram a troca do suco por água. E isso fez com que o macaco ficasse com a dopamina abaixo do basal. Ou seja, você tem que alinhar as suas expectativas com a realidade. Não invente uma recompensa que não existe, porque vai dar merda, consequentemente. Vai dar merda, vai dar merda. E entendendo todo esse mecanismo, eu tenho certeza que isso vai te ajudar, como me ajudou. Vamos lá. Um outro comportamento disfuncional que eu tinha antes, que eu não fazia ideia que gerava problemas, era o ato de dormir menos de 7 horas em uma noite. Teve uma época da minha vida que foi bem comum eu dormir 5 horas e meia por noite, 6 horas por noite. Isso aconteceu lá quando eu estava começando na área da programação. E eu tinha na época que conciliar várias coisas. E era realmente foda dormir mais que isso naquela época. E eu lembro que na época, quando eu comecei, a empresa ficava no escritório em Floripa. E eu moro na cidade do lado de Floripa. E eu trabalhava fisicamente em Floripa. Ou seja, eu tinha que atravessar 2 cidades para chegar no trabalho. Cara, naquela época era bem foda, mas eu fiz o corre pra estar onde eu tô hoje. E na época eu ia de moto, então eram uns 40 minutos de ida e 40 minutos de volta. Fora o trânsito. Quem é daqui de Floripa sabe como é o trânsito daqui. E hoje eu sou muito grato ao home office e à possibilidade de criar minha rotina e realmente ter liberdade para trabalhar e fazer outras atividades em momentos que são melhores para mim. Mas naquela época eu não tinha muita escolha e eu acredito muito que a gente tem que passar por esses momentos para ficar realmente forte. E valorizar quando a recompensa chega. Até porque no início vai ser assim mesmo. Você não vai ter muita escolha de onde trabalhar. Você vai ter que fazer por necessidade. Mas conforme a sua experiência vai aumentando, o seu poder de escolha também aumenta. E isso é muito massa. Bom, eu dei essa volta toda para falar sobre o sono e como não dormir o suficiente é disfuncional. Basicamente o que eu aprendi é que o sono ruim é cumulativo. Então se você dorme mal uma noite e pensa que compensar dormindo mais na noite seguinte vai recuperar o sono da noite anterior, esse pensamento ele tá completamente errado. O sono ele precisa de regularidade e de qualidade para ser vigorante. Então aí, se tu tá todo fudido de sono durante o dia, assim como eu tava, é provável que teu sono esteja todo cagado. E é isso que eu vou te mostrar agora. Como que eu regulei o meu sono e por que você deveria tentar regular o seu também. Bom, para dormir bem, uma coisa que é o importante de entender é que é algo que o Wesley sempre fala sobre, que é pegar a luz natural logo nas primeiras horas do dia. Isso vai sinalizar para o seu cérebro, para os seus genes clock, que você acordou e que é para ele começar a regular o seu ciclo circadiano. Bom, falando palavras bem simples, né? Porque eu não sei bem como é que funcionam os mecanismos do cérebro. É só o que eu absorvi e tô aplicando na minha vida. Então, se vocês querem saber mais, pesquisem mais sobre, tá? Ou seja, se você acorda às 7 da manhã, mas deixa a casa toda fechada e vai pegar uma luz natural só no meio do dia, você tá todo fodido, cara. Porque tu sinaliza pro teu cérebro que tu acordou meio-dia. Então vai chegar às 10 da noite, tu vai estar todo cansado e não vai ter sono. Porque teu ciclo circadiano ele vai demorar mais umas 3 horas ainda para começar a tirar sono. E é por isso que tu não fica com sono mesmo estando cansado. Ou seja, pegar uma luz natural logo nas primeiras horas do dia é essencial para conseguir ter uma noite de sono boa.
Você precisa assim que acordar abrir a casa, abrir a janela e quem sabe até tomar um café na varanda ou na rua. Ou algo do tipo, pra tomar uma luz natural na cara mesmo. E não adianta luz artificial, tem que ser luz natural. E olha, eu sei que nós devs gostamos de trabalhar no escuro, com tudo fechado, mas faz isso pela manhã e eu tenho certeza que tu vai ter um boost natural aí na tua produtividade e na tua vida. Tu vai começar a se sentir muito melhor. Uma outra coisa que eu aprendi também com o Wesley e com a vida mesmo, que é sobre dar valor às coisas simples da vida. His name is Simple Rick, but he's no dummy. Quando eu comecei a consumir os conteúdos pagos do Wesley, eu ficava me perguntando o porquê dele, mesmo com os números estrondosos que ele tem, fazendo mais de 1 milha por mês, o porquê dele não tá curtindo essa grana. Sei lá, comprando uma casa foda, um carro maneiro, fazendo viagens, essas coisas que a gente pensa que gente com muito dinheiro faz. Eu entendi que chega um certo momento que ganhar mais dinheiro ou ganhar uma quantidade maior de dinheiro não afeta mais significativamente a satisfação que aquele dinheiro proporciona. Assim, se você ganha, por exemplo, R$1.000, se você ganhar 10 mil, vai fazer uma grande diferença. Mas, por exemplo, se você ganhar 100 mil e agora passa a ganhar 110 mil, esse aumento ele não vai fazer uma grande diferença, entende? Nos dois exemplos, a quantidade que aumenta é a mesma, mas percebe como um número como 100 mil, 10 mil não faz muita diferença? E é aí que tá o ponto que eu quero chegar. Tem uma métrica aqui nesse bolo que é o quanto você ganha comparado ao quanto gasta. Se você, por exemplo, ganhar 100 mil e gastar 100 mil, se chegar em um momento que você não ganha mais 100 mil, vai ser muito, mas muito custoso baixar esse custo de vida. Você consegue entender o quanto isso pode ser um problema? Então, o que eu aprendi com isso é que eu devo tomar o máximo de cuidado possível para aumentar os meus gastos mensais. Porque aumentar eles é fácil. Cara, tu vai na loja, tu começa a ir em restaurante chique todo dia, tu vai ver quanto que tu vai gastar por mês. Mas o problema real é baixar esse custo quando precisa. É muito mais danoso diminuir que aumentar. Então, assim, mesmo ganhando uma quantidade de dinheiro muito razoável hoje em dia, o que eu faço é aplicar a maior parte, não abrindo mão de alguns luxos, como sair pra jantar com a minha namorada em um restaurante bom, ou dar presente fora de época, essas coisas, ou comprar qualquer coisa que eu queira. Essas coisas que tu pode fazer com não muito dinheiro, mas eu não esbanjo ao ponto de aumentar os meus gastos absurdamente, porque eu sei que se nós esbanjarmos muito dinheiro, se nós aumentarmos muito os nossos gastos mensais, consequentemente, aos poucos, esses prazeres vão se tornando banais e você vai cada vez sentindo menos prazer fazendo eles. Então, é importante ter sempre em mente que esses comportamentos que são simples, eles precisam ser valorizados para que eu viva uma vida equilibrada e satisfatória ao mesmo tempo, com tudo alinhado e tudo funcionando como deveria. Bom, esses foram alguns pontos dos quais eu aprendi com o Wesley, os pontos mais importantes que eu já venho aplicando na minha vida e eu notei um resultado absurdo. Então, eu pretendo fazer uma parte 2 sobre as coisas que eu aprendi com ele e também aplico, como o ato de usar uma agenda, por exemplo. Não me xinguem nos comentários por eu não ter falado sobre isso. E tem mais coisa também pra falar na parte 2, mas eu vou deixar isso tudo pra parte 2. Mas um outro ponto importante que eu tenho que falar aqui, uma outra coisa que nós valorizamos muito é o ato de nos sentirmos bem fazendo o que fazemos. E é muito comum a gente não se sentir bem fazendo as coisas repetidas vezes, certo? E eu tenho certeza que você já sentiu aquela síndrome do impostor de estar lidando com mais coisas das quais você não tem controle algum. E é nesse ponto que entra uma das filosofias que eu aplico na minha vida, o estoicismo. E eu tenho um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre como eu utilizo o estoicismo para melhorar a minha vida. E eu tenho certeza que essa filosofia pode te ajudar também. E eu explico sobre como tudo isso funciona e como eu utilizo o estoicismo na minha vida nesse vídeo que vai aparecer na sua tela agora.